Boa tarde a todos. Hoje vamos falar de educação inclusiva, com um foco muito específico em crianças e jovens com doenças raras. Apesar de individualmente serem raras, estas condições afetam muitas famílias e temos aqui uma amostra dessas famílias e colocam também muitos desafios, concretamente desafios pedagógicos, sociais e também de gestão mais operacionais nos seios familiares. E são estes os temas que nós gostaríamos aqui de abordar hoje. Um, com este excelente painel, temos a Flor Ferreira, a Raquel Marques, o Cristiano Palma e o Luís Fatela. E o objetivo ao longo desta conversa é mesmo olhar para a realidade no terreno, da escola à família, dos apoios à aplicação da lei e, sobretudo, discutir o que precisa de melhorar para que a inclusão seja efetiva e não apenas declarativa. Com isto, quero agradecer a todos por terem aceito este convite em nome da Ser Raro e começo aqui com uma pergunta de abertura. Se calhar podemos começar com a Flor, depois a Raquel, Cristiana e Luís. Numa frase, só mesmo para dar aqui o pontapé de saída, o que significa hoje inclusão para um aluno com doença rara? Eu quase diria que seria numa palavra, significa resiliência, tanto para o aluno como para a criança, porque é altamente desafiante, na realidade que vivemos nos tempos atuais. Eu diria que é ter acesso em equidade aos apoios previstos na lei, sem se ter que ser uma luta desmedida, ahm, por forma a garantir aprendizagens de qualidade, de acordo com o perfil de cada aluno, e que no futuro essa aquisição dessas competências lhes permita vir a ter um papel na sociedade. Não é? Cristiano. Bem, peço que seja eu. Boa tarde a todos, o auditório. Cumprimentar e agradecer aqui a oportunidade. Eu diria que a inclusão é quando as diferenças deixam de ser exceção e passam a ser parte natural de uma vida de uma escola e de um aluno. Sem existir rótulos, sem existir, sem lutas, sem depender da sorte. Portanto, basicamente, acho que a inclusão para uma família ou para uma criança com doença rara, é isso, a inclusão. Boa tarde a todos. Também cumprimentar o painel e, e da minha parte, a inclusão passa por três aspectos importantes. Primeiro, garantir o acesso, depois garantir que haja participação por parte dos, eh, de todas as crianças e, por último, garantir também que se consiga alguma aprendizagem que, em cima dessa participação, consiga acrescentar algum conhecimento. Obviamente está sempre dependente do nível de incapacidade, esse nível de sucesso educativo ou de aprendizagem, mas diria que são estes três pilares. Obrigado. E Luís, vou pegar aí na palavra pilares. Raquel, aqui se calhar uma pergunta para ti. Em termos de pilares, a inclusão é pedagógica e social ou apenas administrativa quando se pensa em contexto escolar? Ahm, sempre aqui com uma ressalva que eu não gosto de generalizar, porque é sempre, segundo a minha experiência, há sempre situações boas e situações que não. Pronto, há escolas que funcionam muito bem e há professores excepcionais e que fazem tudo, por tudo para a inclusão ser uma inclusão pedagógica, mas eu acho que, infelizmente, ainda atualmente é maioritariamente administrativa. Isto porque eu acho que se fazem sempre os possíveis para cumprir as metas obrigatórias administrativas previstas na lei, ou seja,
existem sempre o cumprimento daquelas formalidades de escrever os planos, de escrever os RTPs, de escrever os PEIs, de os adaptar às vezes, que são, pronto, cópias simples de um ano para o outro, e de cumprir essas formalidades administrativas sem a verdadeira inclusão dos pais e na explicação do papel importante dos pais nessa questão, ou seja, há sempre um objetivo claro em que essas formalidades, porque elas têm que ser previstas e apresentadas, pronto, à tutela, não é? Bem como aquelas avaliações de semestre e de final de ano, aqueles relatórios todos, isso sim, isso existe, e nós somos chamados como encarregados de educação ao cumprimento dessas metas, e não, na generalidade das situações, acho que não passa depois por uma inclusão, pronto, efetiva, desses papéis que nós acabamos por assinar, por um motivo de razões que se calhar vamos falar um bocadinho mais à frente. E gostei particularmente de teres realçado que cada escola funciona de forma diferente, o que acaba também por não haver um standard que se aplica em todos os lados, tornando também estas interações por vezes mais complicadas e com um ónus do lado dos pais, mas também do lado das escolas. E aqui, Cristiano, na tua opinião, os docentes, e como a Raquel disse, e muito bem, existe um leque alargado também de docentes, uns com mais atenção a este tema, se calhar do que outros, mas estão os docentes, numa forma geral, preparados para estas situações, na tua opinião? E como é que a escola pode, aqui de alguma forma, ajudar nessa preparação e de alguma forma aliviar a carga? Então, da parte dos docentes, eu concordo e subscrevo exatamente o que ela indicou. Tanto há regras e há exceções, portanto, deveríamos estar a falar ao contrário, deveríamos estar a falar mais das exceções e menos das regras. É sinal que as coisas estavam bem. Daqui dos docentes, na minha opinião, na sua maioria, eles querem incluir. Muitas das vezes fazem muito mais do que aquilo que estão formalmente previstos e formados. Ahm, mas a realidade é que não foram formados para lidar com patologias raras altamente específicas. E acabam por estar subcarregados a existências administrativas, pedagógicas e nem sempre têm equipas técnicas permanentes para os apoiarem. Esse é um dos principais problemas que complica tudo o que nós estamos aqui a falar. Já vi professores extraordinários sem ferramentas suficientes, já vi docentes angustiados por quererem fazer mais, mas não o conseguirem. Aliviar a carga dos docentes não passa efetivamente por pedir mais sacrifícios individuais. Passa por reforçar mais equipas, dar mais formações práticas e especializar os recursos humanos para uma realidade cada vez maior nas escolas. E aqui trazer os diferentes atores a comunicarem Sem e dúvida. Sem à dúvida. volta do mesmo tema. Acho que o resultado final aqui é, acima de tudo, as escolas, ou seja, a comunidade educativa, verificar que hoje em dia as escolas têm que se abrir à sociedade e têm que se abrir às famílias e têm que se abrir à comunidade pedagógica, à comunidade médica, à classe terapêutica. Portanto, não ter problemas de desaceitar no seio das escolas, porque eles são fonte da solução. Nós somos fonte da solução, não somos fonte do problema. Passa por aí. Uhum. E aqui convidar também a Flor, Luís, se quiserem também partilhar das vossas experiências. Não sei se o Luís quer ir primeiro. Não, fosse. Eu ia comentar um pouco aquilo que já foi abordado, que no fundo passa muito pela desigualdade que existe entre as escolas. Eu conheço a realidade da escola do meu neto, e conheço diferentes realidades de outras escolas, de outras crianças, com quem vou interagindo com os pais. E tal como a Raquel comentou, Há, há escolas que têm uma realidade muito positiva, mas há outras que não alinham nesse padrão. Portanto, e esta desigualdade que existe,
torna as coisas ainda mais angustiantes, não é? Porque se nós temos o azar, como o Cristiano comentou, de estarmos numa escola em que ehm, os recursos humanos são insuficientes, não estão devidamente capacitados, há um conjunto portanto, a burocracia é transversal a todos eles, mas alguns primam pela burocracia e em cima disso há barreiras reais que as escolas têm, que são barreiras concretas que depois as crianças com condições específicas, portanto, dificilmente conseguem terem uma condição normal dentro daquela escola. E é um pouco esta realidade que penso que todos nós vivemos, com mais ênfase num ponto ou noutro, mas penso que é um pouco transversal. Eu posso também só acrescentar que compreendo perfeitamente tudo o que foi dito e que partilho e concordo da opinião. Acho que infelizmente estamos um bocadinho dependentes da sorte, das boas pessoas que vão passando o nosso caminho, mas eu acho que não devia ser a sorte, devia ser um direito, não é? Como toda a gente tem direito ao ensino e à educação, e isto nem sequer, na minha opinião, deveria ser um tema, não é? Todas as crianças deveriam ter direito à educação. E, portanto, da minha experiência e do que é o meu dia a dia, que eu tenho três filhos que estão exatamente na mesma escola, infelizmente não têm as mesmas características. E no caso da minha filha que tem uma doença rara, para além dela ter uma doença rara, ela é uma pessoa que, para se deslocar, desloca-se numa cadeira de rodas. E, portanto, ou seja, tem dois problemas, não é? Ou dois desafios, se podemos assim chamar, que é o desafio de um país e de escolas que não são acessíveis do ponto de vista de mobilidade, e por isso ela tem faltado inúmeras vezes às aulas, porque tem aulas no piso de cima e, portanto, não consegue participar nas aulas porque a plataforma da escola está muitas das vezes avariada. E depois, para além disso tudo, há um relatório, há um RTP, há medidas que são aplicadas, mas todas elas medidas administrativas que depois, na prática, não são implementadas, não são articuladas. E isto resulta numa criança que é super dedicada e super empenhada e que vai para a escola angustiada e estressada porque não sabe o que é que há de fazer, como é que há de fazer, como é que há de trabalhar no âmbito escolar e pronto, e acaba por se tornar altamente desafiante para nós pais, para ela e diria que até mesmo para a própria escola, porque na realidade, lá está, é um bocadinho o que o Cristiano também referia, que é esta falta de formação de base por parte dos docentes, dos professores de educação especial e por toda esta comunidade escolar. E falar como e uma pergunta de seguimento é que as famílias acabam por ser um bocadinho aqui as gestoras dos casos, não é? Ou seja, passa para a família quase a resolução de muitos destes tópicos e temas que deveriam ser da responsabilidade da família, mas também da responsabilidade da escola. Sem dúvida, André. Ou seja, pelo menos eu posso dar o meu testemunho e o que tem acontecido connosco. Muitas das vezes damos por nós, ao final da tarde, a falar com a professora de ensino especial, a explicar que hoje não houve aulas por isto ou por aquilo, porque não se conseguiu subir na plataforma, que para além disso está com os problemas com a matemática. Posso dar um exemplo bastante concreto, que é a minha filha precisa de trabalhar com um computador porque tem a mobilidade fina comprometida e, entretanto, a professora, aquilo tem que se fazer, ou seja, para ela explicar o raciocínio dela de matemática no computador, tem que fazer num programa que é o intuitivo. A professora de matemática não sabe funcionar com o intuitivo. A minha filha nunca teve aulas também no intuitivo. Entretanto, chama o CRTIC para fazer uma avaliação de como é que isto se pode resolver. O CRTIC vem e diz que ela tem que usar uma calculadora gráfica. A calculadora gráfica já se passou quase um ano e ainda não veio. Perguntamos qual é o objetivo da calculadora gráfica. Ninguém na escola sabe explicar o porquê. E portanto é esta a realidade. Portanto, como podem perceber, é bastante desafiador. E no meio disto tudo, o que é que nós, enquanto pais, fazemos? Tentamos então arregaçar as mangas e perceber então de que forma é que nós vamos resolver isto. E contratamos uma explicadora, explicamos à explicadora como é que se trabalha com o intuitivo, pomos a nossa filha a aprender a fazer o intuitivo, vamos falando com a escola em reuniões recorrentes a ver quem é que é o professor que tem boa vontade também para ajudar nestas situações e vamos gerindo da melhor forma e com muito amor, na realidade é mesmo isto, para ultrapassar todos estes desafios que infelizmente são constantes. E só para acrescentar mais uma coisa, que às vezes eu digo, que às vezes tem pessoas amigas, quando o ano escolar começa, dizem assim: Ei meu Deus, setembro, a compra dos livros,
a tratar disto tudo, voltar à realidade da escola. E eu começo-me a rir por dentro e penso assim: bem, o meu setembro é altamente mais desafiador, não é? Conhecer pessoas novas que não fazem a mínima ideia, a minha filha poder só aceder à escola fisicamente. E portanto, desculpem, mas a jeito de brincadeira, mas é um bocadinho a realidade. E pronto, e estou a ver que se estão um bocadinho a rir e a identificar com o que é a realidade destes pais, e acredito que seja de muitos mais pais que se calhar nos vão estar a ouvir e que se vão identificar, e que esperemos que daqui a uns anos a realidade seja outra, porque acho que os nossos filhos e os filhos de todas estas pessoas merecem. Pelo menos aqui desta parte, o riso é um pouco riso nervoso, porque há esses dois momentos. Há o momento de chegar a setembro e pensar toda a nova realidade da vida da criança, e há também o momento de junho, que é pensar em toda a realidade das férias de verão da criança, se calhar um tema para outra conversa. Mas este riso realmente, Flor, Se me permite, um sorriso se me permite, de eu gostava de nervosismo. deixar aqui só uma nota, que é curioso. Eu, por acaso, digo isto a muitas pessoas, mas o que o auditório irá entender-me bem, porque, efetivamente, para compreender um pai ou uma mãe atípica, arranjo-lhe outro. Portanto, irá compreendê-lo numa brilhanteza. Não discriminando aqui os avós, portanto, atenção. Quando digo Sim, pais, sim, é família. eu sinto-me incluído, eu sinto-me incluído. Exato, exato. Aliás, É, você tem uma vantagem que nós não temos até aqui este auditório. Você é duplamente pai, portanto. é verdade, é verdade. Portanto, o que eu queria dizer é que, efetivamente, nós vivemos por tempos e por prazo. Ou seja, as famílias atípicas vivem em prazos. Até aos 6 anos temos prazos, dos 6 anos até o primeiro ano tem prazo, do primeiro ano ao segundo ano tem prazo, todos os setembros de cada ano civil, como a Flor diz bem, temos prazos, e as nossas respostas claramente não são, as nossas preocupações claramente não são livres. Livres são um pormenor muito minúsculo. Uh, as nossas preocupações são: será que ela tem terapias? Será que ela não tem terapias? Será que ela tem apoios? Será que ela não tem apoios? Será que o rácio do município vai ter isso em conta para o ano? Que este ano já teve, para o ano será que não terá? Ou seja, todos os anos é uma luta, e é uma luta em 300 graus. Portanto, ou seja, é uma luta em várias vertentes que levam depois as famílias a ter grandes desgastes. Portanto, e como o André e a Flor estavam a dizer, e bem, o papel dos encarregados. Eu gostava só de deixar aqui uma nota para aqueles que nos possam ouvir a posterior. Não poderemos nunca confundir encarregados de educação, e quando digo encarregados de educação é pais e mães, com progenitores. Hoje em dia nós temos muitos progenitores nas escolas públicas, mas temos muito poucos encarregados de educação, muito poucos pais. Nós, no que diz respeito a pais atípicos, normalmente aquilo que eu noto, e sinto isso muito na pele, é a ausência de comunicação e a ausência dos direitos que estão constitucionalizados aos seus encarregados, aos seus filhos. E isso depois leva aqui a várias situações que comprometem depois um normal funcionamento que, tal como a Flor disse, e bem, nós, na nossa Constituição, que não é tão mal quanto parece, na nossa Constituição diz que todos os cidadãos, ao abrigo da lei, são iguais. Nós sabemos muito bem, e a Flor sente isso na pele, e eu também, que quando nós estamos a falar de pessoas com doenças raras e portadoras de mobilidade reduzida, a realidade é que isso não se contempla na realidade. Portanto, e deixar esta nota para quem depois vai nos ouvir. Ah, Cristiano, eu ia pegar um pouco naquilo que o Cristiano acabou de comentar para lançar aqui um pouco o desafio de colher a vossa experiência em relação a três dimensões diferentes, se é que podemos expor nestes termos. Por um lado, o ensino especial, por outro lado, a educação inclusiva e uma última dimensão que são as diferentes terapias que os filhos, e no meu caso o meu neto, tem que fazer. Portanto, nós temos, digamos, esta trilogia que é difícil portanto, o ensino especial já é abarca toda uma dimensão grande. A educação inclusiva é um tema que está na ordem do dia, mas muito há a fazer em relação a isso.
E depois, as terapias, cada uma em seu sítio, porque as escolas não oferecem, a grande maioria delas, não conseguem disponibilizar as terapias necessárias ahm, para os alunos que têm, e cabe aos pais, e no meu caso aos avós, procurar andar a percorrer a cidade, para que se torne possível esta terapia. Como é que vem esta articulação, se existe, se não existe, como é que é a vossa leitura? A Raquel, talvez, como mais experiência em todo este caminho, Ah, pronto, foram é o muitos, seguinte, foram eu muitos acho que quilómetros que fez, seguramente. há aqui, pronto, há aqui algumas questões que nós também não podemos separar. Nós estamos aqui focados, obviamente todos temos aqui casos pessoais de vivemos com a realidade de famílias com doença rara. A doença rara é assim, é integrada e tem que ser integrada nos apoios que existem na lei para a deficiência, porque não há apoios para pessoas com doença rara, temos apoios congregados na deficiência. E daí todas as crianças com pronto, este momento a lei nem está desenhada para a deficiência, tem as três medidas, não é? Universais, selectivas, adicionais, sendo que normalmente nós, pelo menos as situações mais complexas e que pessoas com doença rara acabam por se englobar sempre em ter medidas adicionais, com um PEI, um RTP, normalmente porque as doenças raras causam incapacidade, sempre acima dos 60%, e comprometem muitas delas, porque são 72% maioritariamente manifestam na infância, e são muitas graves ou incapacitantes e comprometem não só muitas vezes a função motora, mas a função cognitiva. Portanto, não pode ser nunca dissociado a doença rara e a deficiência. A articulação, eu acho que falta articulação, falando aqui na articulação saúde, não é? Escola e deficiência. Portanto, acho que essa articulação devia existir e não existe. Ou pelo menos não funciona como deveria estar previsto, nomeadamente está mais previsto na área da saúde, os cuidados específicos em saúde, e essa saúde escolar acaba por não acontecer na prática. E eu não vou mentir que a educação inclusive é o que está congregado na lei, com o Decreto-Lei 3 acabou esta educação inclusiva, depois mudou, não é, para este 54, é assim, todos os alunos têm direito a estar na escola, e acabar com o ensino especial ou aqueles colégios específicos. Eu não vou dizer que não, esse era o ideal, mas eu acho que é um bocadinho utópico. Vendo agora um bocadinho à distância, há casos que são muito particulares, com necessidades de saúde muito específicas, e casos muito complexos, que eu acho difícil integrar na escola. Mesmo com recursos mais especializados que hoje em dia não existem, eu não defendo a abolição total dos estabelecimentos de educação especial, por exemplo, que eu acho que tem que haver, ou que tem que continuar a haver, para casos de saúde específicos, para casos complexos, em que existem na realidade, e que não defendo a abolição desse ensino que estávamos aqui a falar, da educação especial. É uma opinião. E também é porque, de caso, pronto, conheço agora uma outra realidade, também não conhecia, não é? Antes, mas pronto, sem dúvida que a articulação, neste momento, eu acho que a responsabilidade está toda no Ministério da Educação, e esta articulação, que também devia existir com a saúde, está congregado na lei, lá está, da saúde escolar, que essa articulação não funciona, já assumida muitas vezes pela Direção-Geral de Saúde em alguns simpósios que eu fui. E a deficiência não podia estar associada também nesta, lá está, a deficiência e a educação inclusive e as doenças raras estão ligadas. O INR
e é uma entidade que representa a deficiência, não é? No nosso país, e pelo menos deveria contribuir ou estar aqui linkada em algum ponto, nem que fosse com alguma coordenação ao nível mais de uma tutela, com indicadores, com, com, com a coordenação, como é que as coisas estão efetivamente a funcionar. Pronto. Uh, Acho que esta articulação também tinha, para funcionar, tinha que ter mais recursos, melhor coordenação ou mais recursos, as duas, recursos que fazem falta nas escolas que não existem hoje em dia. Existe um corpo docente de professores de ensino especial agastado, envelhecido. Muitos dos professores de ensino especial existem com esta especialização para ficarem mais próximos de casa, numa certa fase, não propriamente por vocação. Os técnicos especializados, que são os técnicos do CRI, que o CRI tem cada vez menos horas nas escolas, os técnicos especializados são poucos, são poucas horas, e eu, na minha opinião, faltam estes recursos nas escolas. Os técnicos especializados, os terapeutas, são jovens, são pessoas motivadas. Para mim, a solução passava pelo CRI, por afetar mais horas ao CRI, por dar a estes técnicos uma carreira e incentivos para continuarem na escola, porque são contratados 9 em 9 meses, são mal pagos, fazem carreira lá fora, na clínica privada, e não têm interesse em depois Então, andar nas escolas com os seus meios. Imagino no Algarve, um técnico numa escola para ir para outra, vai no seu carro, tem que pagar tudo por si. Não há uma carreira, não é, para estas pessoas que não têm esses incentivos e são, de facto, estas pessoas que percebem da deficiência, que percebem de como lidar com a diferença, como lidar com os casos complexos, difíceis e que são, pronto, têm este know-how e esta formação específica que não existe neste momento. Quer dizer, existe bonita na lei, mas toda a gente sabe, inclusive os próprios professores estão desmotivados e acho que há um sentimento geral de desilusão porque faltam de facto pessoas que saibam e que queiram fazer e que tenham especialização nesta área, nas áreas de terapias, etc., na minha opinião. obrigado, Raquel. Cristiano, como é que o Cristiano vê, pegando no exemplo do Algarve, porque aquilo que eu vou sabendo eh, pode-se considerar talvez exagero da minha parte, mas boas práticas, por aquilo que eu conheço em Lisboa e por aquilo que vou ouvindo, poucos exemplos são comparáveis àquilo que tenho ouvido documentários seus da eficácia de- das escolas em relação a este tema. Como é que vê a articulação? É assim, a nível da região do Algarve, propriamente dita, é importante dizer que as especificidades das regiões são efetivamente muito dispares, embora a lei seja igual para todos, tal como a Raquel indicou e muito bem, embora as respostas cabe, pois, à autonomia de cada agrupamento. Isto é uma realidade que assombra muitas das pessoas. Ahm, e a realidade é que as respostas, se não deram por partidas através do agrupamento, se não iniciarem através da direção do agrupamento, muito dificilmente as soluções vão acontecer. Portanto, ou seja, ahm, e hoje em dia, na realidade do Algarve, portanto, aliás, posso-vos indicar, portanto, na minha opinião, se eu tivesse que resumir um obstáculo a nível nacional do dia a dia escolar, portanto, para crianças ou para pessoas portadoras de doenças raras, eu diria universalmente instabilidade. Instabilidade em quê? Instabilidade nos recursos, instabilidade na atribuição de apoios, instabilidade na continuidade das equipas, que é o que a Raquel estava a dizer e muito bem. Ah, mas para uma criança com doença rara, a instabilidade não é apenas um desconforto, e a realidade é essa. É uma desorganização emocional, é uma quebra das rotinas,
é um regresso na aprendizagem que já teve, portanto, ao longo do tempo e que pode muito belamente, e que a probabilidade é muito alta, de retroceder nas competências que adquiriu, motoras, cognitivas, portanto, todas. Quando o apoio muda constantemente, não estamos a falar em detalhes administrativos. Estamos a falar em impactos diretos no desenvolvimento de uma criança. No caso de doenças raras, já traz a incerteza suficiente da sua vida, no contexto familiar, portanto, ou seja, já temos um contexto de incertezas e de instabilidades nas suas próprias rotinas familiares. A escola deveria ser aí um espaço de estabilidade, não uma fonte de ansiedade. E aqui no que diz respeito à região do Algarve, o que eu posso indicar é que, ah, na minha questão pessoal, nunca foi a escola que fez as soluções, foi os encarregados de educação, os pais atípicos que procuraram fazer em conjunto as soluções. Agora, é como a Raquel disse muito bem, portanto, nós temos realidades distintas mesmo dentro das próprias regiões. Por exemplo, na zona de Faro, eu tenho realidades totalmente díspares, onde agrupamentos estão totalmente fechados no sua bolha e não querem saber e recusam, inclusive, crianças com necessidades educativas específicas. Portanto, coisa que na lei não, nem sequer é permitido. Portanto, mas dão só ao transplante de fazer isso. Depois temos outras realidades que, felizmente, tal como a Raquel indicou, portanto, são pessoas novas que estão a entrar agora novo nas direções, que é o caso, por exemplo, da direção da minha filha está atualmente. É uma direção totalmente nova, com pessoas novas na função, não novas de idade, novas na função, e que, ao apanharem-se com uma realidade que é uma realidade genérica para todos, que é o aumento bastante significativo de crianças com necessidades educativas específicas no contexto educativo, têm a realidade, comprovada que não têm humanamente, forma de dar resposta a essas procuras. E como é que é a forma de dar a resposta depois quando não se tem ferramentas? É obsoleta e comprometendo aqui tanto as crianças como criando aqui barreiras entre as famílias e toda a comunidade terapêutica. Aqui a solução passa exatamente por isso, por levantar essas barreiras, abrir a barreira à comunidade terapêutica, pôr, intercalar sim nas equipas multidisciplinares que estão contempladas na lei. As equipas multidisciplinares têm que estar na gestão das famílias e das escolas. E a família, sim, transmitir a informação que, não, na ausência de existirem recursos do CRI, há efetivamente respostas, nomeadamente privadas, que têm que ser autorizadas e que a escola tem, uma vez por todas, baixar as barreiras e deixar entrar em contexto educativo para dar uma resposta que o CRI não dá. Aqui não passa por exigir ao governo, ou aos nossos sucessivos governos, que nos deem constantemente respostas. Passa, eu vejo a questão do outro lado do copo. Passa por os encarregados de educação exigirem mais e disponibilizarem-se no lado da solução para, juntos com a escola, conseguirem, em contexto municipal, em contexto intersectorial, conseguirem dar uma resposta à sua realidade e à realidade de quem está também no seu município. Portanto, se todos os municípios fizerem isso, não há necessidade de estarmos a exigir nada aos governos, porque nós temos ferramentas e está contemplado nas leis intermunicipais que os municípios têm total poder para fazer essas respostas. Basta que os pais saibam exatamente os seus direitos e exijam os seus direitos de forma pedagógica e não de forma invasiva. Cristiano, se calhar deixa-me pegar então nisso que estás a dizer e vou perguntar aqui à Flor se as famílias realmente conhecem estes direitos. Depois gostava também de ouvir a tua opinião, Cristiano e Raquel, sobretudo quando falámos dos decretos de lei e disseste agora dos apoios e dessa responsabilização que os encarregados de educação e cuidadores acabam por ter. Mas começar aqui cá com essa questão mais fundamental. Flor, na tua opinião, as famílias conhecem os direitos que têm? É mesmo só a minha opinião, mas é assim, das pessoas com quem eu vou falando, eu diria que não, ou seja, que as pessoas ainda estão aqui bastante desinformadas de quais é que são os seus direitos, mas diria que, voltando aqui um pouquinho mais atrás, que mesmo quando as pessoas sabem quais são os seus direitos,
não é por isso que os direitos depois acabam por ser implementados ou porque as coisas acabam por acontecer. E continuo a achar, voltando aqui só um pouquinho atrás, que na realidade não só, ou seja, temos dois grandes problemas, que é não só não há recursos, como estávamos agora aqui a falar, como também há uma falta de coordenação. E há uma falta, ou seja, não há recursos, não há coordenação e não há conhecimento, então isto é quase uma mistura perfeita, não é? Para que Para correr depois mal. as coisas não corram bem e que se tornem muito mais desafiantes e muito mais complexas. E queria só acrescentar aqui uma coisa, por exemplo, nós moramos aqui na zona de Cascais e temos os nossos filhos aqui na escola e tivemos algumas situações, a minha filha é acompanhada por inúmeras especialidades no Hospital Santa Maria e num dos desabafos, não é? Porque os médicos vão sendo nossos amigos e vamos contando o que é que se passa na escola e ela pergunta sempre como é que está a correr o ano escolar. Contámos que ela ainda não tinha conseguido ir a uma série de aulas este ano, porque a plataforma estava avariada, que os manuais escolares ainda não tinham chegado, porque ninguém percebia como é que se fazia o download e como é que se pedia às editoras, entre muitos outros problemas que tínhamos ali, na escola. E a médica disse: Mas olhem, nós temos um programa aqui no Santa Maria de uma enfermeira que pode ir à escola, que pode falar com os professores e que pode falar também. E depois também acabámos de falar também com as questões da turma também, que há ali questões de empatia, etc., dos colegas. Ela disse: Não, mas nós temos uma equipa que faz isso, portanto a equipa já lá foi e já falou. Isto para dizer, ou seja, depois também há o desconhecimento destas coisas, por isso é que eu referi, ou seja, esta falta de desconhecimento, esta falta de coordenação. Depois o que acontece? Este ano foi dada esta formação pelo hospital, não é? E são recursos e horas que se comprometeram a fazer isto. Mas para o ano os professores são todos novos. E, portanto, vai ter que se levar lá outra equipa, não é? E isto tem sido assim todos os anos. E, portanto, ou seja, acaba por ser um desperdício de tempo e de investimento de toda a gente quando ou arranjava uma solução de dar esta formação logo de base aos professores, não é? Que acabava, depois não são só os professores, também haviam aqui os auxiliares e, portanto, acho que há aqui uma série de questões que têm que ser muito mais bem articuladas para garantir que as coisas correm melhor. E mais uma vez a família no centro e No como centro, gestora E do mais uma, exato, caso, como exatamente, tínhamos exato. e falado mais ainda há uma pouco, não é? vez, aqui a família a tentar, não é? Ir nestas lutas todas, sim. Em relação Hum, também tenho algo a comentar, não sei se Sim, posso, força, sim, força. sim, sim, sim. em relação aos encarregados de educação e aos direitos, pronto, atenção que lá está, não generalizando, também há situações em que os professores se veem gregos, não é? Para que os encarregados de educação vão às escolas. Portanto, Uhum. Isso. temos famílias, pronto, de todas as realidades e conforme, pronto, os contextos sociais, não é? E há casos em que, pronto, é uma verdadeira luta para falar com os encarregados de educação, ou porque não têm meios, ou porque não têm tempo, porque trabalham todo o tempo, ou porque às vezes nem é por desleixo, é porque não podem mesmo, não é? Porque têm horários completamente incompatíveis com as escolas, mas eu acho que a maioria das pessoas, pronto, realmente vai assinar os relatórios, e acaba por ir à escola ou assiná-los e acabar por não perceber bem que aquilo também é um documento que é tão importante que, que eles não são só não deviam ser só assinar, não é? Também são coautores do mesmo e desconhecem essa razão, porque estes RTPs ou os PEIs, eu acho que só funcionam efetivamente se houver esta participação efetiva dos encarregados de educação em uma conversa franca, uh, a escola, a família, os professores. É fundamental que as pessoas se conheçam e que falem: olha, eu em casa faço assim, aqui ela faz assado, quer dizer. As doenças raras então têm uma particularidade ainda maior nesse campo, porque as doenças raras são desconhecidas da maioria dos médicos e sem qualquer não estou sem qualquer crítica ou julgamento, porque é impossível que todos depois conheçam as 5 a 7 mil doenças raras, não é? É um processo, mesmo clínico, nós estamos num processo constante de aprendizagem e os especialistas em doenças raras são os verdadeiros especialistas porque também são ouvintes, não é? Da experiência dos pais, que nós depois acabamos por conhecer uma realidade e um universo de doentes com as nossas doenças que eles não conhecem, portanto há esta partilha e a escola é igual, portanto é
é um processo que só funciona se houver esta partilha. E aqui, no fundo, acho que também há um desconhecimento grande das pessoas que, se quiserem saber um bocadinho mais, e se calhar ainda não procuram muito, mas as associações de doentes, como a Ser Raro, como a RD Portugal, ou as associações de doentes que muitas vezes existem daquela doença específica, ou mesmo grupos mais latos como os Pais em Rede, eh, grupos deste género que pronto, trabalham na área da deficiência, são sítios onde, ou as xerces, não é? Que às vezes as pessoas não procuram, mas são sítios onde se pode recorrer para obter mais informação sobre, olha, está-me a acontecer isto na escola, isto é legítimo, não é? Estão a dizer que isto será o melhor, qual é a opinião, não é? Quer dizer, existem estes grupos e associações de doentes, as IPSS e etc., estes movimentos da sociedade civil que ajudam nesta informação de direitos. Portanto, obrigado, Raquel, porque de facto é direitos e obrigações. Eu acho que temos que Exato. todos trabalhar de forma coordenada, para termos o melhor para os nossos filhos. E já agora, pegar só no exemplo que estavas a dar no RTP, do RTP e do PEI, eu lembro-me, por exemplo, que quando estivemos a rever esses documentos com a professora, propusemos coisas específicas, que não fosse só um objetivo global, mas fosse realmente objetivos mensuráveis. E eu acho que por ter essa conversa, a relação com a escola, acabou por se tornar também melhor, porque viram dali empenho. Ou seja, aqui a mensagem eu acho é que se também enquanto famílias, enquanto famílias não mostrarmos esse interesse e essa responsabilidade, de alguma forma, acabamos também, de certa forma, por estar a afastar e a assustar as outras partes. Mostrando esse interesse, conseguimos trabalhar em conjunto, quando existem as condições, e já vimos que existem algumas faltas de condições e faltas de coordenação, mas também mostrarmos interesse é bastante importante, assumirmos essa responsabilidade. Desculpem, queria só acrescentar uma coisa e dizer, ou seja, eu não queria, vocês tinham pedido pronto, na sessão que o objetivo era darmos aqui alguns exemplos, estou a tentar dar alguns exemplos. Peço desculpa se de alguma forma estou a particularizar e não sei se estou a particularizar de alguma forma demais, portanto depois se quiserem cortem esta passo-me, mas senti necessidade de dizer isto, só para perceber, ou seja, se estou a conduzir o discurso da forma como era pretendido. Pronto, porque às vezes eu percebo que, e concordo com o que a Raquel estava a dizer, que pronto, as situações não são todas iguais, há imensas famílias e as realidades das famílias são completamente diferentes, e lá está, por exemplo, a experiência, vocês agora estavam a dizer, pronto, isto também, se as pessoas comunicarem, as coisas podem ser diferentes. Eu, por exemplo, falo da minha experiência, que não é por falta da comunicação que vejo que as coisas não estão a ser articuladas, é por falta mesmo de recursos, por falta das coisas serem implementadas, ou seja, por uma falta de uma série de formação, até mesmo das pessoas, de tempo, etc. Pronto, queria só deixar aqui um bocadinho essa à parte porque achei importante e também dizer que muitas das vezes o que eu acho e o que eu vejo é, ou seja, qualquer pessoa que tenha uma doença rara até chegar ao diagnóstico, não é qualquer pessoa, pronto, lá está, estou a generalizar, mas a maioria das pessoas, o diagnóstico, e há estatísticas até que o dizem, não é? Em média, acho que são 10 anos. Portanto, ou seja, até chegar ao diagnóstico já é um caminho, não é? Um caminho das pedras. Porque um pai começa a perceber, ou uma mãe, que há diferente naquela criança, e até chegar a esse diagnóstico já é todo um caminho. Quando a pessoa chega à resposta, percebe-se, ok, agora já sei o que é que eu vou fazer com esta informação. Porque na realidade é que não há curas, muitas das vezes não há cura, os tratamentos são difíceis, são caros e é todo um novo mundo que se abre. E portanto, no meio disto tudo, as famílias, e estou aqui também a dizer, ou seja, depois com mais filhos, com a sua vida, com os seus trabalhos, muitos deles, muitas das pessoas têm que parar de trabalhar porque a pessoa começa a ser cuidadora e no meio disto tudo também há a escola e há as idas aos hospitais, é como eu estava a dizer, só a minha filha é acompanhada por 10 especialidades dentro do hospital. E portanto, para dizer o quê? Que muitas das vezes esta parte do acompanhamento e isso tudo torna-se bastante difícil, não é? Acredito eu, para todas as famílias, ou para a maioria das famílias, porque torna-se muito exigente, não é? Termos tempo para E a tudo. escola é um dos assuntos que mais difícil é de gerir no meio disto tudo, e não devia, não é? E não devia ser, é É verdade. porque, e desculpem, queria só dizer, é porque, ou seja, a escola é onde os nossos filhos passam a maior parte do tempo, como nós no nosso trabalho, não é? Portanto, ou seja, é
uma parte crucial da vida deles. É um sítio onde eles têm que se sentir acolhidos, vai fazer parte de quem é que eles vão ser no futuro, ou seja, tem um papel do desenvolvimento deles enquanto pessoas, e portanto eu acho que acaba por ser uma preocupação muito grande para nós pais, sentir que um filho, eu falo, pronto, agora vou ter mesmo que personalizar, sinto que o meu filho, que a minha filha não está feliz na escola, porque pronto, tem colegas que não têm empatia. Sinto que há professores, ou percebo que há professores que não compreendem e que exigem coisas que ela não consegue fazer. Vejo toda esta falta de articulação e Posso, às vezes André? vejo a minha filha no final do dia dizer assim: Oh mãe, como é que eu vou fazer o teste de uma determinada disciplina se eu nunca fui àquela aula porque a plataforma não está a funcionar? E é um bocado duro, não é? Como é que a pessoa responde a um filho destas coisas? E portanto, isto são desafios atrás de desafios diários. E pronto, e lá está. Eu acho que é boa esta conversa para nós conseguirmos não só chegar a mais pais que possivelmente se identificam também connosco, mas também chegarmos às pessoas que têm o poder e a capacidade de mudar e aos pouquinhos construirmos, não é? Uma escola que, pronto, que seja um pouquinho mais igual, para todos. Desculpem, alonguei-me. Não, Cristiano, eu vou já É. passar por ti, para ti. Só, Flávio, eu quero agradecer a partilha dos exemplos personalizados, porque de facto só mostra o quão desigual a situação é para os cuidadores atípicos, dependendo de cada um das nossas necessidades individuais. Cristiano, pá. Não, eu ia perguntar à Flor, qual é a idade da menina? 14 anos. 14. Ela nunca teve medidas adaptadas Tem medidas adaptadas. e não são revistas? E são todos os anos. Então porquê que as pessoas não o fazem? Por exemplo, vamos lá personalizar então. Por exemplo, no caso da matemática, ela o ano passado tinha as medidas, este ano até foram ajustadas. Entrou uma nova professora de matemática. Ela, para pôr o raciocínio dela, como ela escreve no computador, não é? Tem que o fazer naquele programa que eu estava a referir a bocado, Não, eu o estou-te a Equation. perguntar isto por uma Ah, razão simples. Eles a sabem o professora que é não o. conhece, ou seja, a professora não conhece o programa. Pronto, sendo Mas muito fácil. A a professora pessoa não precisa conhecer o programa, a pessoa precisa conhecer o que é o documento das medidas adaptadas Mas, ou seja, eu percebo e da isso que importância. estás a dizer, mas, ou seja, ela até conhece o documento, mas depois não implementa. E quando eu falo com a professora de Educação Para Especial, isso, diz: eu já lhe para mandei um isso, e-mail, já fiz uma reunião, isso, sabe como é que Flor, é? Já há os professores que se estão me mais permitem, atentos do que outros. não é resposta, porque dentro da comunidade educativa tem vários profissionais na área das TIC que poderão facilmente ultrapassar esse problema. Portanto, é só uma questão de realmente de interesse real. Pois. Portanto, é um não problema isso. E como a situação já estava de tal forma, porque, ou seja, ela estava a baixar e teve negativa à matemática, então a professora, diretora da escola, que percebe e trabalha muito bem no Equation, disponibilizou-se a dar aulas extraordinárias à minha filha para lhe explicar durante 2 sessões como é que se trabalha com o Equation. Mas eu não Mas acho que isso isto não é, seja a solução, não aí é? já não é inclusão, isso já é exclusão. Pois, Conclusão. exato, exato. Isso é o Mas contrário pronto, da mas inclusão. infelizmente tem sido este aqui o nosso dia a dia. Pronto, isto é só aqui um pequeno exemplo para vocês perceberem o quão desafiante tudo isto acaba por ser. Claro, claro. Mas Se me eu permite pegava aí na a tua palavra desafios, deixa-me só fazer só uma nota. Cada um de nós, em função da realidade que vive de perto, tem os seus desafios. E esses desafios poderão ser maiores ou menores, ah, também muito ligado ao grau de incapacidade, que estamos a falar. No caso concreto, o meu neto tem um grau de incapacidade de 93%, o que, com todo o grau de subjetividade que nós podemos pôr por trás da atribuição deste número de 93, portanto, isto encerra em si um conjunto de desafios ainda maiores, ou, dito de outra forma, vai potenciar tudo aquilo que nós temos vindo a falar, não é? Do acesso, da aprendizagem, Aliás, Luís, não dos... querendo interromper, até diria-lhe mais. Muitos dessas percentagens que são atribuídas no estado multiusos, muitas das vezes, em caso de casos pediátricos, que é o caso dos nossos aqui, Sim, são inflacionados exatamente por uma questão de atribuição de apoios, ou seja, não é a sem realidade dúvida. da Por isso é que criança. eu Portanto, disse, por isso é que disse, pus a devida o que não deixa de ser ação. incorreto, porque Exato. se a nossa sociedade existisse e a nossa serviço social existisse em concordância com a realidade,
Portanto, todos os panoramas não tinham necessidade de ser no sentido de estimularmos economias paralelas, ou seja, estimularmos aqui apoios que realmente que já sabemos que antecipadamente a criança já vai ter necessidade, e se tiver um atestado com menor grau não vai ter direito. Portanto, ou seja, é exatamente aí é que eu acho que está o principal problema da questão da percentagem da capacidade. Eu queria-vos agradecer aqui os vossos contributos. Estamos aqui só a chegar Já, ao já agora, final. deixa-me só dar aqui uma nota do 54 que eu não tive a oportunidade de dar. Muito sucinto. Eu gostava Portanto, de o dizer decreto-lei que estás a referir. Sim, do decreto-lei, sim, relativamente aqui ao decreto-lei 54 de 2018, que está a ser revisto e que foi solicitado exatamente um estudo ao ISCTE para a revisão desse mesmo decreto-lei. Deixar aqui a nota que a própria criação do decreto-lei foi um marco importante para a educação inclusiva em Portugal, consolidando abordagens centradas nas barreiras entre a aprendizagem e dando maior autonomia às escolas, e isso é indiscutível. Portanto, quem tiver a curiosidade de ler aquilo, portanto, e fazer uma interpretação correta do que ali está, portanto, saberá que efetivamente aquilo não há necessidade de muitas alterações ali no decreto-lei. Há necessidade é de outras situações. Mas no próprio relatório que eu referi, a avaliação mostra que a eficácia depende sempre das condições de implementação, nomeadamente formações práticas, gestão de recursos, monitorização contínua, que é exatamente o que nós estivemos a falar há pouco. exato. Persistem ainda constrangimentos claros, que são evidentes, que é a suficiência de recursos humanos, a inclusão de assistentes operacionais, a desigualdade territorial, e isso é evidente. Portanto, falámos há pouco do. Perdeu. Perdeu. Julgo que tivemos aqui Caiu. um Quem pequeno. caiu? Eu acho que no seguimento do que o Cristiano estava a dizer e da autonomia, só para concluir, acho que assim, as escolas têm autonomia e eu acho que isso é positivo. Acho que é fundamental, com essa autonomia, envolver mais as autarquias, porque a afetação dos recursos funcionar por rácios, ou seja, nós temos estes miúdos com este número de medidas adicionais. Eu acho que não passa só por aí, porque uma escola pode ter. Peço ah, desculpa, fui uma, esco- abaixo. uma escola pode ter muitos miúdos com medidas adicionais, e que efetivamente eu acho que passa por uma avaliação local das autarquias, porque muitos desses meninos até podem ter as necessidades especiais, mas terem um grau de funcionalidade e autonomia que não justifica afetar aquele agrupamento, se Oh, calhar o número de exatamente. recursos. Pronto, eu acho que falta esta avaliação Integrada. mais integrada e mais Exatamente. individualizada, e, Tal e qual. efetivamente com visitas de locais, não é? A cada um dos agrupamentos, e efetivamente estes agrupamentos têm muitos meninos, mas muitos deles até são autónomos, e estes têm menos meninos, mas são todos muito dependentes. Passa por esta coordenação e esta avaliação de efetiva dependência ou Claro. necessidade, com mais afetação Dos recursos. especializada dos recursos, destes técnicos que deveriam ter uma carreira e não, os meninos só começam as terapias em novembro, quando os outros todos já dão uma assimetria e não equidade, todos os outros já estão em aulas há tempos, e os miúdos que precisam das terapias só começam muito mais tarde, porque a verba só é disponibilizada muito tempo depois, porque os contratos também são feitos de 9 meses, e não há uma carreira destas pessoas e um incentivo para estes técnicos especializados estarem nas escolas, que é o que eu acho que falta, são estas pessoas que sabem da deficiência, e de facto com a coordenação que não pode ficar um bocadinho ao critério de estes vestem mais a camisola, aqueles não vestem tanto, e têm É este mesmo isso. agrupamento é muito bom, porque tem uma direção espetacular e uma visão especial, e que é o sonho de qualquer um de nós, e outros que não funcionam nada e até dizem que não aceitam. Quer dizer, Portanto, entregues à sorte. estes indicadores de sucesso, não é? De quantos miúdos no fim da escolaridade e conseguirmos colocar no mercado, ou quantos é que estão a fazer isto, ou o que é que eles conseguem fazer. Estes indicadores, que devia haver esta articulação,
lá está, da deficiência, envolvendo também a saúde, o INR, talvez para a deficiência e a educação, e termos indicadores mais mensuráveis que depois até pudessem ser, olha, uma meritocracia das escolas com prémios de inclusão, enfim, premiar. Já existe, Eu Raquel. queria, Teoricamente isso já existe. Pois, mas olha, Teoricamente, eu queria vos agradecer muito aqui a pela vossa inclusão. participação. Eu acho que foi um debate muito interessante. Flor, Luís, Raquel, Cristiano, muito obrigado pela vossa participação. Eu acho que hoje ficou aqui claro que a inclusão não é um favor que se faz, é de facto um direito. E de alguma forma uma responsabilidade também. E os direitos, eu vou usar aqui a palavra da Flor, os direitos não podem depender apenas da sorte da escola, ou do contexto onde a criança nasce e onde cresce. Portanto, quando um sistema não funciona, acabam também por ser aqui as famílias que compensam e apesar das responsabilidades que falámos, nenhuma família devia carregar sozinha essa responsabilidade. Portanto, finalmente, encerrar uma vez mais com um agradecimento aqui à vossa participação. Eu acho que foi um debate. Infelizmente não temos mais tempo para continuar este debate. É um tema que, como se costuma dizer, dá pano para mangas, mas teremos mais oportunidades de continuar a conversa fora e é isso que pretendemos. A ser raro, está aqui também para apoiar e tentar dar resposta a estes temas que nos afetam a todos, cuidadores a cuidadores atípicos. Uma vez mais, muito obrigado e até à próxima. Obrigado. obrigada, nós. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Boa semana.